A Patrícia, a Aerodine e o Clenil podem continuar usando? Tá, então você deixa aí, porque a pergunta é grande. Bota a minha imagem lá, Daniel. Isso. Então, a Aerodine e o Clenil, bota a minha imagem lá, Daniel. Tá, ok. A Aerodine e o Clenil podem continuar usando? E caso minha filha de 11 anos que tem asma necessite fazer uso do medicamento prednisolona e a da loratadina, pode usar? Porque ela já começou a espirrar muito. Tenho medo de usar os medicamentos que ela já usa. Então, assim, vamos lá. A Aerodine e o Clenil podem continuar usando, Patrícia? Olha, Patrícia, se você tiver algum problema respiratório que o médico prescreveu o Aerodine e o Clenil, você não só pode continuar usando, você deve continuar usando essas medicações. Existe uma fake news relacionada à questão do corticoide. Não é uma fake news, é um áudio de um médico que foi num evento, e lá no evento foi dito que os corticoides estavam piorando o quadro do Covid-19. Mas para quem não é médico, não entendeu o que ele quis dizer ali. Ele quis dizer o seguinte, que o corticoide injetável, quando você entra no CTI, você tem, de alguma forma, alguns protocolos que usam corticosteroides, isso é normal, para quadros de insuficiência respiratória aguda. E você reverte o uso do corticosteroide. Ok? Só que isso é a nível de CTI, é oral, é injetável em altas doses. O Clenil é um corticoide, mas é um corticoide com uma quantidade muito pequena, que tem uma ação anti-inflamatória muito boa, localizada e que não passa para o corpo. Ou seja, o corticoide ele é extremamente lipofílico. O que significa isso? Ele se agrega às gorduras dos brônquios e ele fica ali, fazendo o efeito dele anti-inflamatório, não passando para o organismo. E ele é utilizado em microgramas. Microgramas é uma parcela do miligrama. Tá? Você imagina o remédio que a gente toma oral, a gente usa em miligramas, a gente usa 20, 30, 40, 50 miligramas em alguns casos, às vezes até 70 miligramas, e a hidrocortisona a gente usa até 200, 300, 400, 500, em alguns casos até 1000 miligramas injetável. Então é completamente diferente desse caso, desse quadro que você está apresentando. Você está usando uma substância que é um corticoide inalatório, que não passa para a corrente sanguínea, não tem efeito no corpo inteiro e age somente localmente, não causando nenhum efeito colateral. Se você parar de usar, aí sim, você vai ter um risco maior, porque vai aumentar o processo inflamatório, esse processo inflamatório vai aumentar a quantidade das proteínas de adesão e você então vai colocar esses germes com mais intensidade para dentro do seu organismo, tá bom? Aí você falou da sua filha que tem 11 anos, que tem asma, necessita fazer uso do medicamento prednisolona e desloratadina. Pode usar? Então, esse caso da prednisolona e desloratadina não há problema nenhum problema. Não tem nenhum tipo de relação. A prednisolona a gente tem que entender qual é o quadro clínico, tá? Porque a prednisolona realmente, ela quando usada, ela pode favorecer a piora do coronavírus, segundo estudos preliminares. A gente não sabe muito bem ainda como isso está se comportando, se realmente isso é verdade. Tá? Então isso não é uma verdade absoluta, não existe um consenso mundial em relação a isso. O que existe são estudos preliminares que estão mostrando essa tendência e não uma verdade. Ok? Então é importante você entender. Então nesse caso, o que eu penso é que seja uma contraindicação relativa e a gente tem que ver qual é o quadro clínico realmente do paciente para saber se o uso da prednisolona ela vai ser mais benéfico do que o não uso. Então é muito importante que você busque seu médico, que seu médico converse com você, explique direitinho para você qual é o seu quadro clínico e possa elucidar isso melhor para saber se vale mais a pena você usar a prednisolona, ou seja, se você suspendê-la, você vai piorar do quadro clínico, e sim, a piora do quadro clínico, aí sim que vai favorecer a penetração do coronavírus, ou se vale a pena você suspender e tentar trocar por outros medicamentos. Tá bom? Aí você fala assim, porque ela já começou a espirrar muito, tenho medo de usar os medicamentos que ela já usa. Olha, em relação a Aerodine, Clenil e desloratadina, você pode ficar muito tranquila que não tem nada. Talvez o ponto-chave aí seja a prednisolona, mas aí eu oriento, a gente tem que colocar na balança o que é melhor para o paciente, entendeu? Eu oriento que você converse com o médico e se informe direitinho
qual é o quadro clínico da sua paciente e se ela retirando o medicamento vai ser pior do que se ela continuar com o medicamento. Tá bom? Então é basicamente isso, Patrícia. Um abraço, obrigado pela sua pergunta.